Eu tentei aprender a speedrun de Happy Wheels, o jogo que metade do YouTube jogava uns anos atrás, e que o boneco desintegrava quando você batia muito forte na parede. Nisso tinha um monte de boneco pra usar, só que a maioria dos gameplays era só usando o cara do pulo, ou fase que tinha que ficar atacando espada. Aí no speedrun.com eu descobri que tem a categoria de passar todas as fases da demo, com um recorde mundial de 2 minutos e 28 segundos. Como eu vi que só tinha 20 pessoas, e que Happy Wheels é um jogo bem aleatório pra você querer fazer speedrun, eu achei que não ia ser difícil chegar num tempo parecido com esse. Só que na verdade o jogo era muito mais complexo do que eu achava. Daí primeiro eu vou explicar o recorde mundial, falar como foi praticar o jogo, e depois comentar as minhas runs. Daí o recorde mundial é desse cara, com o tempo que eu falei antes. Essa demo tem 9 fases, e a ordem que você passa delas não importa. A primeira fase que o recorde mundial vai é essa daqui. Nela você escolhe qual personagem usar. Daí ele pega o velho de cadeira de rodas. O diferencial dele é que se você clicar espaço, você dá um turbo. E se clicar Ctrl ou Shift, você consegue mudar a direção da turbina. Daí essa fase é basicamente só movimentação. Ele usa o cavalo pra passar por essa brecha, depois passa por esse espremedor sem morrer. Agora é só pegar esses turbos até o final da fase. É massa que o runner passa da fase e instantaneamente já muda pra próxima. Uma coisa que ajuda ele a fazer isso é que antes de começar a run, ele deixa o mouse em cima do botão de voltar pro menu. Daí é só pausar e clicar com o mouse que você volta pra seleção de fase. A próxima fase é essa aqui. Nela você é obrigado a usar o cara de monociclo de shopping. Ele pula se clicar espaço, no Ctrl ele fica abaixado e diminui a chance dele quebrar uma parte do corpo. O Shift é o contrário. Ele fica reto, o pulo é mais alto e a chance dele se quebrar é maior. Além disso, todo personagem pode ejetar se você clicar Z. E se clicar espaço, você consegue se segurar em algo. Daí no começo da fase você aperta o botão pra invocar essa ponte, desce aqui, passa por outra ponte, e aqui tem que ter cuidado pra não acabar batendo nos espinhos. E aqui chega a parte complicada. Segura Ctrl pra não quebrar a cabeça no teto, segura cima e esquerda pra subir essa rampa mais rápido. Quando tiver mais ou menos aqui, você clica Z pra ejetar. Segura pra direita e agarra essa parede. Depois clica pra baixo pra colocar o joelho numa mini explosiva que tem aqui. Se fizer certo, o seu boneco vai bugar na linha de chegada e passar de fase. Daí de novo o cara automaticamente troca de fase. Agora a próxima fase é essa. A forma normal de passar é você ejetar no começo e se agarrar nesse cabide. E nisso tem uns caminhos que você pode escolher. Só que na run, o cara pula do monociclo e segurando pra cima ele consegue meio que dar um pulo no cabide. Fica em posição fetal enquanto passa pelos turbos. Aí ele precisa se organizar pra pular esse buraco. E chegando nessa rampa, ele fica alternando o Ctrl e Shift. Que aí o boneco fica engatinhando. E no final também tem esse ventilador. Agora é a fase mais simples pra quem tá jogando sem ser uma speedrun. A fase é basicamente só andar reto e no final você pula e se pendura nesse helicóptero. Nisso ele te carrega até o final da fase. Só que nessa speedrun, ela é uma das fases mais complexas do jogo. Esse helicóptero só vai começar a andar quando alguma coisa tocar nele. Daí no começo da fase tem uma explosão e o vidro da janela sai voando. Esse vidro tem chance de tocar no helicóptero e ativar ele mais cedo. Pra isso sempre dar certo, você precisa fazer um movimento extremamente específico. Algumas delas envolvem clicar o Shift no momento exato. E quando eu falo exato, eu falo de clicar sempre no mesmo frame. Aí depois de fazer a manipulação da janela, você precisa fazer o Wave Dash. Tem que ficar alternando entre Ctrl e esquerda e Shift e cima e direita. Fazendo isso, o boneco fica empurrando o monociclo e anda muito mais rápido que o normal. Aí depois pula e ejeta. Isso também é um pouco preciso de fazer. Se clicar pra ejetar no tempo errado, você pula muito mais baixo. E diferente das versões mais recentes de Happy Wheels, pra se agarrar em algo, você tem que apertar espaço no momento que você toca no objeto. Nas mais atuais, é só segurar espaço que ele vai segurar a primeira coisa que tocar. Aí depois de se agarrar na corda, você fica vendo esses prédios que passam no fundo. Quando você vê esse, é mais ou menos o tempo de soltar o botão. Na próxima fase, você também pode escolher qualquer boneco, só que de novo usa um velho, porque esse turbo faz ele andar muito rápido. E essa fase é basicamente só movimentação normal. O principal é conseguir passar por cima dessa plataforma, depois bate nessa colher, e aqui tem umas pontes que você pode cair em um espinho que gira. Só que o cadeirante só vai voando e ignora. No final você pega um turbo, passa pelo ventilador e chega no final. Agora é a primeira e última vez que usa o cara da bicicleta. Clicando pra cima ele vai pra frente, ele freia no espaço e no Ctrl você ejeta a criança. Daí logo no começo joga a criança fora, porque isso diminui o peso da bicicleta e faz você andar mais rápido. Depois sobe nessa rampa, segura o espaço e fica alternando entre esquerda e direita. O jogo buga e você começa a planar e ganhar velocidade. Aqui tem que ter cuidado porque se o boneco for muito rápido ele pode acabar morrendo. Tem que ter cuidado pra não bater a cabeça nessa parte da rampa e andar reto o suficiente pra não morrer nos espinhos. Depois pula por essa rampa que tem um ventilador embaixo e cai na linha de chegada que tem aqui. Aí na próxima fase a ideia original é você entrar nesse ônibus e ficar agarrado nele até o final. Só que o jeito mais rápido é pegar o idoso, dar um 360 com turbo, ignorar o ônibus e sair voando por boa parte da fase. Depois tem que frear pra não morrer no prédio. Desce essa rampa na direita, essa outra na esquerda e depois tenta cair na linha de chegada. Agora a próxima fase foi a que mais me traumatizou quando eu joguei Happy Wheels pela primeira vez. Tem que descer essa escada gigante, só que o boneco acumula tanta velocidade que fica muito difícil não morrer no caminho. Depois disso tinha que dar uma volta subindo essa rampa pra só depois chegar na linha de chegada. Só que o recorde mundial faz isso. E agora é a última fase. A forma intencional é você passar se pendurando por essas cordas. Só que a speedrun de novo só caga pra ideia e faz isso. Aqui o importante é que antes de cair ele segura a shift pro boneco ficar mais reto e pula antes de cair no chão pra não bater nos espinhos. E aqui termina a speedrun da demo. Conhecendo essa run, eu decidi aprender o jogo. E a primeira coisa que tive que ver foi procurar uma forma de jogar, porque o jogo é feito em Flash. E lembro que estavam falando que a partir de 2021 o Flash não ia rodar mais em navegador. Daí eu fui entrar no Clique Jogos pra ver se os jogos funcionavam. Nisso eu achei um jogo muito melhor que o Happy Wheels, o Super Mario Coin Adventure. Como ele quer que eu pegue essas moedas com o boneco pulando assim, velho?
Tá, voltando pro Happy Wheels, no speedrun.com tem um link pra baixar a demo do jogo junto com o player de Flash. E no site também tem um guia com um monte de tutorial do jogo. Tem as coisas mais simples até as mais avançadas. Daí a primeira fase parece fácil quando vê o recorde mundial. Só que esses turbos ficam atrapalhando muito e o cavalo também não ajuda. A minha estratégia era só tentar passar dessa parte assim que cai, porque depois que dá errado fica muito difícil arrumar. E nessa parte eu preferia ejetar da cadeira porque tava achando muito difícil passar sem morrer. Aí depois é só não quebrar o pescoço enquanto pega os turbos. A única coisa boa dessa fase é que ela é a primeira fase. Então qualquer erro é só recomeçar que você não perde tempo. A próxima fase tem a estratégia da mina que eu falei antes. Eu até consegui fazer isso uma vez ou outra durante o treino, só que eu não tava conseguindo ficar consistente. O pior é que eu não achei uma forma de usar save state no jogo. Então se eu quisesse praticar isso, eu tinha que ficar refazendo o começo toda hora. Por causa disso eu acabei só seguindo o caminho normal, que é muito mais simples. Tem que subir essas rampas, só que elas são meio bugadas. Daí coisa tipo isso pode acontecer. Depois pula pra subir mais rápido e clica Ctrl pra não quebrar a cabeça. A parte do esmagamento dá pra passar direto se você pegar o ritmo. Só lembrar de frear no final pra não bater nos espinhos. Depois só andar até esse turbo. Aqui você segura Shift direita e baixo, que aí o boneco não buga quando bate na sanfona. Depois só correr pro final. Nessa fase a estratégia de ir se rastejando é muito mais difícil do que parece. É bem preciso fazer o boneco sair daqui. E mesmo se conseguir pular e chutar, ainda tem chance de não conseguir por causa do turbo. Até no vídeo tutorial você vê que o cara fica errando. Daí se você demorar muito pra acertar isso, acaba não valendo a pena. Fora que além disso você ainda tem que passar por esse buraco. Se você tiver de costas, precisa deixar metade do braço de fora. Segura o chão, clica pra baixo e depois esquerda pra se empurrar. E se tiver com a barriga pra baixo, tem que apertar pra cima depois de se empurrar pra dar certo. Daí essa parte de descer é tranquilo. Só ficar alternando Ctrl Shift na doida. Mas aí chega a parte do ventilador. O ideal é aproximar dele bem devagar, porque o ventilador pode te empurrar pra outra parte do mapa. Daí por causa disso eu fui numa estratégia mais simples, que é se agarrar no cabide e quando tiver aqui você se taca pra agarrar nesse carro. Essa forma é mais ou menos 2 vezes mais lenta do que a do recorde mundial. Aqui eu caguei pra estratégia de alienígena e só pratiquei andar reto e pular no helicóptero. Até porque a diferença de tempo não é tão grande assim. Salva coisa de 6, 7 segundos. Essa fase eu só fiquei repetindo e tentei ficar consistente e não morrer. Pra passar por cima dessa plataforma, tem que dar meio que um turbo pra baixo, que aí o seu boneco plana. Só que eu não quis aprender e só tentava na doida. No final eu subia virado pro lado, porque o ventilador aqui me alinhava de volta. A da bicicleta foi meio complicada. O glitch de planar nem é tão difícil assim. Fora que se errar, você ainda consegue passar da fase. O mais complicado era não bater a cabeça no final do loop. Quando você pula do ventilador, ainda dá pra morrer batendo na parede invisível do final da fase ou nos espinhos da linha de chegada. Na fase do ônibus foi meio chato aprender a sair da caixa do começo, mas não é tão difícil. Eu segurava pra esquerda pro boneco cair, depois clicava um pouco pra baixo e segurava esquerda e espaço. O bom disso é que era logo no começo da fase, então errar uma vez não perdia muito tempo. Aqui é só tentar ficar planando e quando eu passo desse prédio eu já tentava frear, pra não morrer quando bater aqui. Depois mirava pra cair nas rampas e improvisava o final. Na fase da escada eu não tava conseguindo fazer esse pulo direito. Nisso eu fui pra uma estratégia com o velho. Tem que segurar Ctrl pra mudar a direção do turbo. Aí segura espaço esquerda pra escalar essa parede. Solta a esquerda por um tempo e segura de novo. Agora a última fase era uma das únicas que eu conseguia fazer algo parecido com o recorde mundial. Só muda que no começo eu ando pra trás, que aí tem menos chance de morrer. O problema é que eu não tinha treinado muito, então acertar o pulo de primeira seria cagada. Depois de treinar tudo, eu finalmente comecei a fazer speedrun do jogo. Só que uma coisa que me incomodou durante o treino é que o jogo tava lagando. Já não bastava bugar o Minecraft Classic, agora um jogo de Flash de 2010 também. Daí antes de começar as runs, eu tive que reiniciar o PC pra ele rodar direito. Eu também coloquei pra mostrar os botões que eu tava apertando, só que o Ctrl e Shift ficaram bugados, então o display ficou todo torto aqui embaixo. Fora que ele só funcionava quando queria, então nem sempre o display vai estar mostrando. Daí, como eu falei antes, a ordem das fases não importa nessa speedrun. Só que eu tava com preguiça de pensar na melhor rota pra mim. Daí eu só fiz copiar do recorde mundial. O timer começa assim que você reseta a primeira fase. Nisso eu passei os primeiros minutos me acostumando a resetar o timer. Depois de um tempo eu finalmente consigo passar disso. Aí eu fico meia hora pra trocar de fase. Ainda mais porque eu ainda não tinha decorado onde as fases ficavam e nem a ordem. Eu tinha que ler o nome no live street pra lembrar. A segunda fase não tem muito o que errar, mas eu consegui ficar entalado na descida. Faltou velocidade na hora de subir e a roda travou na rampa. Na fase da neve eu consegui bugar o pescoço do boneco, só que de alguma forma eu não morri. Mas aí o vento bagunçou. Na outra vez que eu passo da primeira fase eu morro no espinho. Aqui o cavalo me ajuda, mas por algum motivo eu não consigo passar da fase. Só que fica difícil querer achar lógica num jogo que o ciclista consegue andar de ré. Na próxima vez que eu chego na fase de gelo eu consigo atravessar o ventilador. Na fase do helicóptero eu tava com medo de pular muito baixo e acabei agarrando o helicóptero ao invés da corda. Na fase do obstáculo eu jogo sem arriscar e consigo passar sem morrer. No da bicicleta eu erro o começo 3 vezes, porque eu esqueci que nessa rampa tem que segurar cima e esquerda pra conseguir velocidade. E quando eu consigo passar o meu boneco morre do nada. Só na próxima que eu finalmente passo. Na fase do ônibus eu só acertei o começo depois de errar 8 vezes. Aqui eu não consigo ficar voando e faço uma parte no chão. Quase morro no final, mas consigo passar. Aí depois até a fase mais fácil eu consegui errar. Na próxima vez eu me taco na direita sem querer. Aí depois... Só depois disso tudo que eu finalmente passo. Quando eu fui pra última fase, eu sem querer errei e fui no botão de ver replay. Eu erro a primeira tentativa, a segunda também, a terceira, e na quarta eu acerto e finalmente termino a run. Eu termino a speedrun com 6 minutos, ficando em 18º. Depois eu tava numa run mais lenta que essa, só que ainda dava pra bater o tempo. Mas aí eu tive um pequeno acidente, e na próxima eu morro na linha de chegada. Teve uma run que eu fiquei enganchado porque faltou velocidade aqui. Aí depois teve uma que eu errei a corda do helicóptero. Quando eu repeti a fase eu sem querer me taco, e no próximo pulo eu agarrei o helicóptero de novo. Só que aí deu ruim porque eu fiquei pangolando nessa fase. Na próxima vez que eu chego aqui, eu erro o helicóptero
helicóptero de novo. E por algum motivo, toda vez que eu errava isso, me batia uma vontade de ejetar do nada. Essa run tava com um começo legal. O carrinho quase me mata na descida. Eu passo de fase, mas sem querer reset o timer. Aí nessa run, as duas primeiras fases tiveram um tempo parecido com o meu recorde. Na terceira, o boneco enganchou o pescoço, mas consegui passar. Só que na do helicóptero, eu começo indo pro lado errado e perco o tempo. Daí eu erro o helicóptero. Na próxima, o monociclo empurra a corda e faz eu errar. Aqui o boneco faz um pilates e finalmente consigo passar. Mesmo perdendo 24 segundos no total, ainda dava pra bater meu tempo. Só que na fase do obstáculo, eu acabei ficando preso aqui. Na segunda vez, eu até que passo de uma forma decente. Na da bicicleta, eu passo de primeira e consigo salvar 30 segundos. Na próxima fase, eu consigo sair da caixa na segunda tentativa, só que eu morro nos cones. Daí foram mais 3 pra sair de novo. Só que aí eu subi demais e acabei chegando no topo do prédio. Daí eu termino a fase no improviso. E apesar de ter errado isso tudo, eu só perdi 2 segundos. Na fase da escada, eu acerto de primeira e salvo 15 segundos. E agora eu só tinha 20 segundos pra conseguir terminar a run em menos de 6 minutos. A primeira vez eu quebro os braços, na segunda eu erro, a terceira não dá altura o suficiente. Aí agora só faltava 10 segundos pra terminar em menos de 6 minutos. Então provavelmente não daria tempo de resetar e tentar de novo. Aí eu tive que usar a calistenia. Depois disso eu fiquei com a meta de zerar o jogo em menos de 5 minutos. Aí depois de 3 minutos resetando, eu consigo pegar um tempo legal na primeira fase. Eu quase morri aqui. A da neve foi normal, eu finalmente passo do helicóptero de primeira. Aí depois eu perco um tempo aqui, eu quase acerto o glitch da bicicleta até o lugar certo. E também consigo passar a fase de primeira. Eu saio da caixa na terceira tentativa e fiz a parte do voamento no começo. A fase da escada eu fiz uma estratégia meio torta, mas deu certo. A última fase eu errei uma vez, só que na segunda eu acerto. Quando eu terminei essa run, eu fiquei feliz porque eu já podia parar de jogar essa merda. Porque basicamente eu já tinha acertado tudo que eu treinei. Essa run foi 1 minuto e 25 segundos mais rápida que meu tempo antigo. Se eu tivesse forçado mais runs, eu acho que meu tempo não ia baixar tanto assim. Eu até tentei um pouco mais, só que eu fiquei com preguiça. Ainda mais porque eu tava achando um lixo treinar sem save state. Mas fazer run do jogo até que foi interessante, principalmente porque eu não tive que aprender muita coisa pra começar a fazer. E tudo que você precisa aprender você acha nesse guia. Então em uma tarde você consegue aprender o jogo e tentar bater meu tempo. E é isso daí. Espero que esse jogo lixo não faça o vídeo tomar restrição de idade.